Continuação aqui é as mentiras do Dr. Banzoli. Não é perseguição, cara. A gente tem que anunciar a verdade. Que verdade? Que é uma só verdade. Ponto que Paulo fala, caso eu, 1 Timóteo 3,15, eu tardar, a igreja é coluna sustentar cada velha. Efésios 3,10, a divina adversária da sabedoria será conhecida pela a igreja, que foi constituído primeiramente aos apóstolos, 1 Coríntios 28, aos apóstolos, os apóstolos que escolheu, Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Certo? Padre fugiu do debate comigo, mas aceitou o debate do Tassos. Só, né? Que quer fazer bagunça, que tá atrás de picuinha. Então é bom quando a gente pode conversar seriamente e, repito, se alguém ficou com a impressão de que houve alguma agressão... Não houve, a gente que tá aqui é normal. Não houve mesmo. Então é muito bom quando a gente pode conversar com isso, lidando com seriedade sobre as nossas fontes. Lidando com seriedade sobre as nossas fontes. Disse isso o padre que falou que Inácio de Antioquia escreveu uma carta para Maria. Realmente eu fiquei triste que o Tassos não tenha perguntado para o padre nesse debate se Inácio escreveu uma carta a Maria. Realmente gostaria. Essa seria a primeira pergunta que eu faria para ele se eu tivesse no debate, mas infelizmente o Tassos parece não estar muito por dentro. Na verdade, ele não está muito por dentro da apologética protestante como um todo, né? De uma forma geral, porque deu pra perceber claramente no debate que o padre foi horrível, ele não respondia nada direito, dava um monte de brecha, um monte de lacuna para ser refutado. E o Tassos... Isso é mentira sua, ô Banzoli. Eu vi o debate, ele respondeu toda a pergunta, ainda questionou ainda o pastor protestante. Que, felizmente, que, mais uma vez, a igreja é a coluna sustentável da verdade. Não adianta. Por isso que ele estava falando ali, eu não debato com certas pessoas porque é muita picuinha, etc. É simples, pô. Por que ele não bateu um debate com você? Porque você é uns que gosta de colocar picuinhas. Mas os apóstolos não escreviam carta para Nossa Senhora. Simples, os apóstolos viviam com Maria, meu querido. Só você pegar os apóstolos 12 ali, 12. As apóstolos 14. Ali em Antioquia ali, que é, hoje em dia é a Turquia, onde Maria morou com o evangelista São João ali, onde que é o seu túmulo, ainda onde tem a casa ali de São João e Maria, que está muito antiguinha, muito destruída por causa do tempo, que muitas pessoas peregrinam ali, onde São João morou com a Virgem Maria, e é onde ele morreu, ali que é hoje a Síria, né? É simples, pô. Todos os pais apostólicos, como já mostrei aqui nos vídeos anteriores, são unânimes a respeito da Virgem Maria. Antioquia é a Síria, né? Simples. A Turquia, né? É simples, pô. A tradição nos dá esse respaldo. E a Bíblia também nos dá esse respaldo. Santo Inácio aqui escreve cartas, sim, exaltando a igreja. Simples entender isso, mas os caras não querem aceitar que a igreja é infalível em matéria de dogmas, em matéria de história, em matéria de tradição. O que os protestantes usam, infelizmente, ou ele está amputando ou adulterando a Bíblia. Porque a igreja não deixa brecha nenhuma para isso. Que para tirar a dúvida aqui, se eu não estou falando besteira, olha só. Então a igreja disse. Mas então, tem dois Jesus. Aqui é a dúvida ali dos hereges nestórios sobre a Maria ser mãe de Deus, etc, né? Que o Concílio já definiu. O Concílio de Éfeso, onde Nossa Senhora morou, com São João. Tem lá até hoje essa basílica, né? Olha só. Lá na... vamos aqui. Verdade que ela já está bem destruída, né? Onde tem o túmulo de São João. Éfeso, hoje é na Turquia. Olha só. Simples, pô.
Temos evidências. Claro que o cara vai catar a história e vai destruir a história. Não respondia nada direito, dava um monte de brecha, um monte de lacuna para ser refutado, e o Tassos infelizmente não aproveitava, porque a especialidade do Tassos é rebater ateu, é refutar judeu, etc. E nisso ele é muito bom, eu tenho... Você tá mais capacitado, Quintana, meu querido. Olha só como esses caras, eles botam defeito em todo mundo. Nada a criticar ele a respeito disso, mas todas as pessoas têm uma limitação. O conhecimento não vai cair por osmose na cabeça da pessoa, numa iluminação, uma epifania na hora do debate, para ter uma resposta de algum assunto que a pessoa nunca estudou muito a fundo. Então por que o padre Curirim aceitou debater com o Tassos? Porque ele sabia que o Tassos não sabia nada de catolicismo, ele nunca tinha um único vídeo no canal dele sobre catolicismo, um único artigo, uma única matéria, livro, nada, nunca teve... Mas não deixa de ser protestante. O cara é protestante. É simples. Aqui, ó, é só como o protestantismo, ele mesmo se contradiz. Entrou o comercial aqui. É só. O cara tá falando mal do pastor, que não tá preparado para debater com o padre Curirim, que ele diz, né? Que interessante, né? Olha como são baixos esses doutores, eles mesmos não concordam teologicamente com eles próprios. Por exemplo, a Universal não concorda com a pregação da Mundial. E por aí vai. Em lugar nenhum. Então, com esse tipo de gente, o padre se sente muito confortável em debater. Agora, com apologistas como o Juan Oliveira, como eu, como o Paulo Cristiano e tantos outros que já desafiaram ele para o debate, ele foge de medo como o diabo foge da cruz. É um terror, assim, que ele nem pensa, nem sonha em debater com esses caras. Aí ele se acovarda igual um frango e dá as desculpas mais farrapadas possíveis. É uma coisa inacreditável mesmo. E se você pensa que isso é tudo, tem mais ainda. O Juan Oliveira mandou esse print aqui uma conversa entre ele e o padre, porque ele já tem uma certa intimidade, né? Eles já tiveram vários entreveros aí no passado, porque o padre já fugiu de debater com ele, tanto no podcast protestante, como também no católico. Inclusive virou música, né? Aqui no canal. Ele não tem medo do versículo, ele tem medo do debate. Ele foge do podcast protestante. Já dá dinheiro essa música aí pros caras, hein? Ele não tem o Frisa, ele tem o Juan Oliveira. Meu, misericórdia, pô. Vou encerrar o vídeo aqui do Lucas nos olhos, porque é da péssima qualidade, cara. Olha só. Vamos aqui de Bíblia, Escritura. Olha só. Você pega aqui em 2 Coríntios 11:4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que você sempre pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que a vez recebido outro evangelho diverso, ó, do que a vez abraçado igualmente, aceitai. Quem são essas pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, por inspiração de outro espírito? Olha só, são esses que se revoltaram contra a igreja. Olha o cara, esse vídeo dele que eu estou mostrando, tá agregando o que para sua salvação? Nada, tá semeando o quê? Briga, tá semeando o quê? Discórdia, tá semeando o quê? Nós protestantes somos o foda. Ah, porque o padre não debate com pessoas que conhecem como eu. Ah, é soberba. Apocalipse 12:4, Satanás caiu por causa disso, do seu orgulho. Mas o que eles falam? O evangelho foi escondido aos sábios, aos conhecedores, mas revelado aos pequenininhos, aos simples, aos humildes. Simples, pô. Qual é a primeira igreja que foi confiada? Que foi fundada, gerada por Senhor Jesus Cristo? O protestantismo vem em 1517. 500 anos de história. A igreja tem mais de 2.000 anos de história. Tem a pregação oral, temos a tradição e o testemunho vivo dos pais patrísticos e os testemunhos vivos dos apóstolos, que são todos católicos. Olha só que interessante. E são todos ainda, ó, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 12,
29. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores. Então, quando você começa a ler a Escritura, o Novo Testamento, é a inspiração do Espírito Santo, que estava inspirando os apóstolos 2 sobre a igreja, que desceu sobre a igreja, desceu sobre a vida desses doutores. Capacitando, a ponto de Paulo fala em 1 Coríntios 1:5. Nele fosse ricamente contemplados com todos os dons, da palavra e os da ciência. Olha só, aonde? 1 Timóteo 3,15, a igreja. Que igreja? Efésios 3,10. A divina diversidade de sabedoria é conhecida pela igreja, que não são divisões. Mas Pedro prega um evangelho. Não, Paulo prega outro evangelho. É a unidade, meu querido. Mas por que o padre não debate comigo? Porque o padre não quer, cara. Você acha que o cara vai perder o tempo dele precioso de celebrar a Santa Missa, de atualizar o sacrifício de Cristo para ir debater com um cara como você? O Diácono Vitor debateu com você. Para você venceu o debate sobre o cano bíblico. E se você for comparar o que você posta sobre o diácono e o diácono posta sobre você, você vê. Você tema que São Jerônimo, no final de sua vida, não reconheceu os 27 livros como canônico. O diácono provou ali que ele, no finalzinho de sua vida, ele muda a sua opinião. E a ponto de dizer que toda a escritura é inspirada. Martinho Lutero, na sua reforma protestante, que quando ele quis disputar com a igreja de Cristo, ele adulterou Romanos 3 ali. Em Romanos 1, se eu não me engano. Para justificar sola fide. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Eu já fiz mas vamos fazer outros, renovando cada vez mais o estudo. E ainda ele escreve uma carta aberta, falando que ele mesmo acrescentou. Porque ele dizia que essa é a intenção de São Paulo. Tá certo então, né? Fazer o quê, né? Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto. O cara tá ganhando dinheiro fazendo música, cara. O cara tá ganhando dinheiro pregando essa heresia. O foco não é a pessoa se converter e amar mais a igreja, que é a esposa do Senhor. Como eu vejo esses padres modernos hoje em dia aí, esses padres de chapéu, cantando música sertaneja, são, do mesmo jeito que tem pessoas que mexem com sabedoria sedutores, tem na igreja católica também. São os pastores modernos e padres modernos. Não, tá tudo bem. Deus vê o coração. Simples, cara. Simples entender isso. Só você estudar a história, como os caras defenderam a igreja. Só você procurar na história como os caras foram martirizados, os caras derramaram sangue, cara. Pela igreja. Para proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é pela igreja que se glorifica e proclama o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja que foi dada a autoridade de ligar e desligar. Você vê esses pastorzinhos pregando ali na parte de Itaquá ali? Autos se enviaram. Romano 10, quase como pregaram se foram enviados. Então, o que você vê? Esse dia eu passei ali, cara, tinha 3 pastores pregando, um de um lado, outro de outro lado, e outro lá no púlpito ali da praça ali, e testemunho de um lado, de Jeová, e outro testemunho de Jeová de outro lado. E cada um pregava uma coisa, pô. Aí eu falei, cara, Senhor, como pode? A profecia de Gálatas, do 1:6 em diante. Que eles falam, eu estou tão perto, estou aqui na Eucaristia. Enquanto aí fora é gritaria. Simples entender isso, cara. Simples, simples. Salve Maria, sou missionário São Roberto.